Boa tarde, gente. Como combinado, 12h12, agora já mudou o relógio aqui, 12h13. Entrei ao vivo aqui e hoje a gente vou falar com vocês um pouquinho sobre as 7 leis da prosperidade. É um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito, com base no livro O Kybalion, e tem muita relação com a nossa vida, né? Com tudo que envolve o nosso redor, a nossa experiência física aqui. Mas antes, né, de falar das leis, eu quero fazer uma preparação para vocês entenderem como é que funciona essas leis na prática, tá? Vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Boa tarde, Celso, Giovanni, Flávia Nunes. Boa tarde, gente. Essa aula eu preparei com muito carinho. Tá muito maravilhosa, modéstia à parte. O conteúdo tá bem robusto. Eu tentei compilar, como eu falei para vocês, eu ia fazer uma imersão de 3 dias para englobar todas essas leis, as 7 leis da prosperidade. Só que eu consegui fazer um compiladão para conseguir entregar tudo no mesmo dia, porque eu sei que quando são mais de um dia, as pessoas tendem a não ficar até o final, e é interessante que quem ficar comigo até o final vai receber um conteúdo riquíssimo, um pote de ouro mesmo, para você poder aplicar essas leis na sua vida, e você vai fazer relação com muita coisa no seu dia a dia, na sua vida mesmo, que você vai falar, nossa, olha isso, olha aquilo. Então tá muito legal, tá? Antes da gente começar, de fato, eu quero colocar até um som, uma frequência da abundância, para a gente fazer uma ativação, para a gente abrir o nosso campo de energia para receber todo esse conhecimento. Porque às vezes a gente vem cheio de travas, cheio de bloqueios, e essa preparação vai ajudar a gente a conseguir abrir, né, a portinha da nossa consciência para receber, de fato, todos esses conhecimentos que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então eu vou colocar aqui. Mas antes, eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vocês estão me vendo bem? Comenta aqui pra mim. Vocês estão me vendo bem? Me escutando bem? Comenta pra mim, por favor. Só pra eu dar início, pra dar continuidade, aliás. Vocês estão me vendo bem? Ouvindo? Sim? Boa tarde, meu amor entrou, meu maridão. Tá ok, né? Tá. Então vamos lá. Vou colocar aqui o som. Eu quero que você... Vocês estão escutando? O som dá pra ouvir? Estão escutando o som ou não? Comenta pra mim. Agora eu destravei aqui. Dá pra ouvir? Acho que sim, né? Bom, eu quero que você nesse momento agora feche os seus olhos. Faça 3 respirações bem profundas, se possível, tá? Três respirações. E mentalize o centro, né, aqui no seu terceiro olho, se expandindo para que você consiga receber todas as informações que eu vou passar para vocês nessa aula sobre a prosperidade. Que a porta da sua consciência se abra agora para que você receba todo esse conhecimento e que faça diferença na sua vida, e que no decorrer dos dias após acabar essa aula, todo esse conhecimento reverbere em você, para que você consiga evoluir na sua vida material, na sua vida emocional. Assim seja, assim é. Pronto. Vamos lá então? Ó, antes da gente começar a falar de fato das leis da prosperidade, tem uma preparação que eu gosto, eu aprendi dessa forma e eu acho fundamental eu passar aqui para vocês,
E são dois pontos que a gente precisa analisar antes da gente entender como é que funciona as leis que regem a prosperidade na nossa vida, tá? A primeira é a autorresponsabilidade. Quando você não tem autorresponsabilidade, por exemplo, você tem uma situação ruim na sua vida, você tem mania de culpar as situações externas a você. Ah, porque eu não consigo emprego por causa do governo, porque sei lá, eu não consigo ter mais dinheiro porque o meu emprego, meu chefe não me valoriza, e você começa a culpar tudo e todos fora de você, sendo que a culpa de tudo isso não é fora. Se alguma coisa tá ruim na sua vida, o culpado, a culpada disso é você mesmo. E quando você entende e se responsabiliza e vê, né, consegue enxergar que tudo na sua vida é culpa sua, você tem a autorresponsabilidade em todas as áreas da sua vida, você começa a ter um novo olhar e começa a agir diferente para que as coisas mudem, né? Para que aconteça o que você realmente deseja. Porque quando a gente se prende no vitimismo, né? Só no pensamento de escassez, só culpando a outra pessoa, as causalidades que acontecem com você, né? O seu meio, as influências, você não traz para você o controle da sua vida, compreende? Porque se a culpa é do meu vizinho, de que eu não sou feliz, então ele governa a minha vida e não eu governo a minha própria vida. Então, a partir desse momento, eu quero que você se atente a esse ponto. Você tenha autorresponsabilidade sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, sobre os seus sentimentos. Porque só assim você vai entender todos os outros princípios que eu vou te falar sobre as 7 leis da prosperidade para aplicar na sua vida. Porque se você der partida nos conhecimentos, né, começar a querer aplicar esses conhecimentos que eu vou te explicar aqui, sem olhar para si próprio, sem olhar para dentro e ver que você é o condutor do seu barco, né? É o piloto da sua vida e não o outro que é culpado por nada que acontece com você, não vai adiantar de nada. Então, assuma as rédeas da sua vida a partir de agora e saiba que tudo, literalmente tudo, sem exceção, que acontece com você, não é culpa de ninguém. Não é culpa do meio, não é culpa da sua família, não é culpa do vizinho, do seu pai, da sua mãe, não é culpa de ninguém. É sua culpa. E quanto antes você se atentar a isso e trazer a responsabilidade para você, é mais fácil de você conseguir transmutar, mudar isso e, de repente, subir um degrau a mais, um degrau diferente para chegar no resultado que você deseja, tá? O segundo ponto é o alinhamento. Eu já falei isso mais de uma vez aqui nos meus posts. O alinhamento do que você pensa, do que você sente e da sua ação, para gerar um resultado que você deseja. Porque, gente, eu por muito tempo fui assim, até eu entender todo esse conhecimento que eu venho estudando. Já faz quase 3 anos que eu estudo sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre lei da atração, como todo esse universo funciona, como a nossa vida funciona, mecânica quântica, física quântica. E eu me apaixonei tanto por esse assunto que eu falei, nossa, faz total sentido. E você pode prestar atenção que as pessoas mais ricas e mais famosas aí com sucesso, elas aplicam todo esse conhecimento na vida delas. E quando eu entendi isso e fiz uma ponte, aí eu falei assim, nossa, realmente tem lógica. Porque pensa assim, a maioria das pessoas, eu já fui um dia assim, tá? Eu ainda, hoje, tem horas que eu me pego desviando desses conceitos, que é o alinhamento do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. Porque a gente pensa, eu quero um carro novo. Vou dar um exemplo do carro, tá? Mas se aplica a qualquer coisa, tá? Eu quero um carro novo. Nossa, aquele carro é tão maravilhoso, um Jeep. Eu quero um Jeep. Lindo, maravilhoso. Aí eu sinto, nossa, mas eu não tenho dinheiro.
né? Eu nunca vou conseguir comprar. Imagina como que eu vou comprar um Jeep, né? Nossa, tá fora, totalmente fora da minha realidade. E esse sentimento vai gerar uma vibração e a minha ação é o quê? Fazer o mesmo que eu sempre faço, no mesmo. Não acreditar que eu posso, não acreditar que eu consigo. Talvez eu nunca compre um carro. Agora, quando você alinha o seu pensamento, que eu falo que é um WhatsApp de Deus, quando a gente tem, a gente percebe os insights que chegam, né, os desejos, a gente alimenta esse pensamento e transmite uma emoção, se imaginando já de posse daquilo que a gente deseja. É um trabalho, tá, gente? Não é, pensei, senti, fabriquei. Não é assim que funciona. É um trabalho, é um processo. Você pensa, você alimenta esse pensamento, você nutre aquele pensamento, você trabalha o seu senso de criatividade, a sua imaginação, para gerar um sentimento de que aquilo já é seu de fato. Então, por exemplo, no exemplo do carro, eu tô lá, eu quero um Jeep Compass, eu quero ele cinza, aí eu me imagino dentro do carro, eu pego o volante, é tudo na sua imaginação, tá? Então pensa comigo, pego o volante, eu sinto o banco de couro, o painel todo maravilhoso, consigo sentir o cheiro do estofado novinho, isso vai gerar um sentimento em você. A partir do momento que gera um sentimento em você, aquilo emana uma frequência para o universo. As suas células, que são feitas de 70% de água, vão vibrar com aquele sentimento, com aquela frequência que você está gerando no seu corpo. E aquilo, depois vocês vão entender mais profundamente nas leis. Aquela vibração, ela vai emanar para o universo e, como a lei da vibração é uma das leis da prosperidade, não tem como não voltar para você igual. O que a gente vibra volta igualmente para nós. E, de repente, daqui a pouco, você começa a ver Jeep na rua, começa a ver um monte daquele carro na rua que você quer, aí você passa na frente de uma loja, vou entrar para fazer um test drive, aí você conversa com o vendedor e algo acontece na sua vida que você acaba comprando o carro, manifestando o carro mesmo na sua vida. É assim que funciona. Só que daí você, com as suas crenças, com as suas limitações, você fala, que balela, até parece mesmo que o meu pensamento vai criar o meu carro novo. Gente, é assim que funciona. Tudo na vida é primeiro criado na nossa mente, na mente de alguém, no plano superior, para depois se materializar aqui. Esse telefone que você está me vendo, ou computador, eu não sei de qual aparelho você está me vendo agora, foi criado na mente de alguém, primeiramente. Se ninguém tivesse pensado nessa telinha, você não ia estar me vendo agora. Quer ver uma coisa? O exemplo da internet. Antigamente, a internet era aquele monte de fio, né, de escada, tarará. Hoje em dia é o Wi-Fi. É uma onda de vibração, né? O cara lá pensou que ele conseguiu imaginar que ele podia transmitir a informação através de ondas de vibração, que é invisível. Nós não conseguimos ver as ondas de vibração. Entendeu? É um código. Se você tem o meu telefone, se você coloca lá, disca, na hora você me liga, a sua mensagem chega para mim. E não é por fio, não é por uma coisa que você consiga ver. É uma coisa invisível. Então a vibração ela é muito poderosa, gente. Tudo vibra, nada está parado. Então quando você consegue entender esses princípios, a autorresponsabilidade, alinhar o seu pensamento com o seu sentimento, com a sua ação, você vai ter um resultado que você deseja. Ao mesmo tempo que se você tiver um pensamento desalinhado com a sua emoção, desalinhado com a sua ação, você vai ter um resultado que você não deseja. Certo? Então, assim, é muito importante você se policiar nesses 3 pontos. Pensamento, sentimento, ação. E quando você entende isso e se policia, não é fácil no primeiro momento, tá, gente? Olha, até hoje, às vezes, eu me pego desalinhada. Mas quando eu me alinho, as coisas, fazem assim. E funciona de verdade, tá?
Bom, vamos começar então agora a entrar de fato nas 7 leis da prosperidade. Mas antes, eu queria muito saber se vocês estão me vendo bem, estão me escutando bem, está fazendo sentido para vocês? Sim? Gente, tem gente pedindo para eu colocar aqui a câmera, eu não vou conseguir abrir, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar no comentário ou numa caixinha que tem um pontinho de interrogação, que daí eu consigo responder depois. Beleza? Gente, então vamos seguir. A primeira lei da prosperidade, se vocês quiserem anotar, é bem legal, tá? Para vocês anotarem. A primeira lei da prosperidade é a lei do mentalismo. Mentalismo. Inclusive aqui no Kaibalho tem o princípio do mentalismo e eu vou ler aqui para vocês um trechinho. O todo é mente, o universo é mental. Somos todos consciência. Gente, você precisa, é a principal lei, eu acho, da prosperidade. Você entender que tudo é criado na mente. O nosso universo, o nosso mundo é criado na nossa mente. O universo é mental. Então, assim, quando você entende a grandeza dessa expressão, você entende que o pensamento, ele tem muito poder na nossa vida. Muito poder. Na nossa vida sentimental, na nossa vida física, na nossa vida... em tudo, gente. A maioria das pessoas tem uma pesquisa científica sobre isso, que a maioria das doenças são criadas por causa do nosso emocional, dos nossos sentimentos. E os sentimentos são gerados aonde? Na nossa mente. Quando a gente alimenta um pensamento de escassez, um pensamento de medo, um pensamento ruim, negativo, aquilo vai gerar um sentimento, às vezes, de ansiedade, de depressão, de medo mesmo, né? De, sei lá, sentimentos ruins que vão proliferando a vibração mais baixa na nossa célula e vai causar a doença. A medicina tradicional, ela é muito importante na nossa vida, dependendo do grau que esteja o caso da doença, mas a medicina tradicional, ela normalmente trata, como é que é a palavra, gente? Ela trata o sintoma, ela não trata a causa. Existem estudos já aprofundados sobre isso, você pode procurar saber. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu estou falando com base em estudos científicos. A maioria das doenças são criadas na mente da pessoa. E do mesmo jeito que ela cria na mente uma doença, ela tem o poder de se curar. Só que para isso é um processo de expansão, de conhecimento. Porque entenda, o medo, o que é o medo, gente? É falta de conhecimento. Eu tenho medo de alguma coisa porque você desconhece aquilo. Você não tem conhecimento a fundo do que é, porque se você conhecesse, você não tem medo. Por exemplo, quando você quer tirar uma carta, quer tirar a habilitação, você fica trêmula, você soa frio, você fica com medo. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Passar a marcha e eu tenho que dirigir, tem que dar certo, tem que ligar o pisca-alerta, tem que fazer várias coisas. Você fica desesperado. A sua mente fica gritando em você que nem um pincher louco. Mas quando você tem o conhecimento, você aprende como faz, você faz no automático. Você nem pensa mais como muda a marcha, acelera, freia. Você não precisa mais disso. Porque você aprendeu como faz. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você aprende como faz para trabalhar a sua mente, para reverberar no seu corpo, principalmente na área da saúde, para você se curar, você evita muitas coisas na sua vida. Eu não tô falando pra você, agora eu vou trabalhar minha mente, vou parar de tomar remédio. Não tô falando isso. Tô falando que unida, dependendo do seu grau, né, de doença, unido a medicina tradicional com a medicina da mente, o poder da sua mente, vai chegar um determinado momento que você não vai precisar mais do remédio e você vai realmente se curar.
Entende? Então, assim, quanto mais você nutrir a sua mente com coisas boas, com entendimentos que vão te levar aonde você deseja, melhor vai ser a sua vida em todos os aspectos. Né? Porque a maioria de nós, a gente tem mania de ter pensamentos derrotistas, pensamentos de escassez, pensamento de que eu não posso, eu não consigo, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, a minha sempre está queimada. Por que será? Talvez se você alimentasse mais a sua grama, regasse todos os dias ao invés de ficar olhando a grama do vizinho, a sua seria verde também. Mas não, você esquece de olhar para você e olha para o outro sempre, se comparando. A comparação, gente, se você usar ela de maneira errada, você definha. Diferente de você se comparar com admiração. Por exemplo, eu tenho os meus mentores, eu me espelho, né, e em várias pessoas que eu tenho admiração. Mas eu não espelho me comparando. Eu falo, nossa, olha a pessoa, olha a mentalidade da pessoa, ela fez assim, assim, assado e chegou nesse objetivo, chegou nesse patamar. Eu quero entender como elas pensam, eu quero entender o que elas fizeram, o caminho que elas fizeram, para eu poder traçar o meu caminho. Entende? E quando você começa a ter isso na sua vida como inspiração, as coisas começam a decolar para o lado bom. Agora, quando você se compara e fala, nossa, ó, a pessoa teve sorte. Nossa, mãe nasceu virado pra lua, né? Coitada de mim. Se coloca como vítima, compreende que você não vai sair do lugar, a sua vibração começa a descer. A gente só tá nessa vida pra evoluir. Tudo que acontece com você é uma ponte para a sua evolução. Só que você precisa se mover para lá. Se você ficar estagnada só olhando para trás, você não avança. E isso é o problema da massa. As pessoas não querem se mover. Porque sair do conforto gera desconforto, dói, né? Dói você furar a bolha. Dói você sair da onde você conhece. Dói você fazer algo novo que você desconhece. Mas pare e pensa, aonde você está agora. Olha, para nesse momento, olhe para a sua vida agora. Não tem como você se projetar para frente sem olhar para trás. Você olha todos os degraus que você subiu até aqui. Lá no primeiro degrau, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Talvez você nem imaginaria que você estaria onde você está hoje. Foi um processo. Você foi adquirindo compreensão, foi adquirindo conhecimento e chegou um momento que você evoluiu. E é assim tudo na nossa vida. Eu não tenho a cabeça, eu tenho 35 anos hoje, eu não tenho a minha cabeça, a minha mentalidade que eu tinha quando eu tinha 18. Com 18 eu só queria saber de curtir a vida. Badalar e bebedeira, era isso que eu queria. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho outra consciência. Hoje em dia eu quero outras coisas para minha vida. Foi um processo. E na nossa vida é assim. Só que as pessoas às vezes elas querem pular etapas. Elas não querem às vezes passar pelo processo de evolução. Elas querem pular. E não é assim que funciona, tá? Então, a primeira lei, eu me estendi até no exemplo, né? A primeira lei da prosperidade é o mentalismo. Não esqueçam de anotar. O universo é mental. Tudo primeiro começa na nossa mente, antes da gente viver aqui de fato, tá? Então, a segunda lei da prosperidade é a lei da correspondência. Tá, gente? Eu vou ler um pedacinho aqui que o livro fala. Assim como está em cima, é como está embaixo, e vice-versa. Pensa. Se o universo ele é mental, nós vivemos aqui como seres humanos em três níveis de existência. Nós vivemos aqui no plano inferior, como matéria, como ser humano. Nós temos o nível... Gente, agora vocês vão ouvir cachorrada latindo porque tá passando um caminhão na rua.
E vai todo mundo latir, mas não liga não. Então vamos lá. Nós vivemos em 3 níveis de existência. No nosso plano inferior, que é o plano da matéria, nosso plano físico, nosso plano mental e nosso plano superior, tá? Então você tem que ter essa ideia de 3 planos, tá? Tá, Ju, entendi. O plano físico é o de menor escala, você não tem que focar nele. Porque a gente tem mania de só acreditar vendo, né? Igual São Tomé. Só acredito vendo, com esse olho daqui da matéria, o nosso olho terreno. E não é assim que funcionam as coisas na vida, gente. Quando você entender isso, presta atenção. Você vai virar uma chave, que você vai falar, caraca, vou ganhar na loteria agora. Entendeu? Então presta atenção. No plano da consciência, onde tudo é criado, vamos dizer que é o plano de Deus, lá em cima, é o plano da criação do seu eu superior, da sua centelha divina, de Deus. É o plano onde tudo é criado, tudo já existe. Então, primeiro a gente cria lá, já existe lá. Pensa assim, quando você tem um desejo, de repente você tá lá no seu banho relaxante, você tá lá tomando aquele banho, tentando tirar o pincher louco, pensamentos a todo momento na sua cabeça, porque quando a gente... Presta atenção. Uma vez já ensinei esse exercício aqui. Quando você está tomando banho, dificilmente você para sentir a água caindo em você, o cheiro do seu sabonete, o cheiro do shampoo, né? O som que a água faz quando cai no chão. Você não ativa os seus 5 sentidos quando você está tomando banho. E em tudo que a gente faz, a gente tem mania de viver no piloto automático. É ou não é? Fala aí pra mim. Vocês conseguem parar e... Nossa, olha essa água. Sentir o cheiro da água, o cheiro do sabonete. Se eu te perguntar agora, qual é o cheiro que tem o seu sabonete? Qual é o cheiro que tem o seu shampoo? Você não vai lembrar, você não vai saber. Porque a gente vive com o piloto automático ligado. A gente não presta atenção aos mínimos detalhes. Eu sempre falo, os detalhes são tão importantes que não deveriam se chamar detalhes. Entende? Então, assim... Quando você se coloca em presença, né, tirando esses pensamentos aleatórios que vêm a todo momento na nossa mente, a gente consegue se conectar com o nosso plano superior, com o nosso eu superior. E de repente vem uma ideia, vem um insight, e você fala, nossa, interessante isso. Só que daí você não alimenta isso, e daí você volta para sua rotina doida. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar, vou cuidar do filho, do marido, do periquito, do papagaio. E daí passa. E quando você quer alguma coisa na sua vida realmente, não acontece. Por quê? Porque quando vem uma ideia, vem um insight, vem uma inspiração, você não alimenta, não pensa um pouquinho sobre aquilo para trazer para o seu mundo material. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Pensa. O plano superior é 99% da realidade. 99% do que realmente produz a criação das coisas que a gente tem, que você quer. Então, quando você entende que lá é 99% e aqui no plano físico é apenas 1% do que realmente existe, você fala, caramba, eu sou muito pequeno, eu sou muito limitado, e realmente nós somos muito limitados. Quando a gente não abre a nossa visão para o que realmente importa, porque realmente existe. Eu fico nervosa de falar, porque quando eu converso isso com as pessoas que não têm conhecimento nenhum, as pessoas ficam... Ai, ela é louca. Pode me chamar de louca, gente, porque quando eu entendi isso, a minha vida fez assim, ó. Decolou. E é isso que eu quero que você faça a partir de agora. Que entre isso na sua cabeça. Que você é produto da mente. É produto de um plano superior, de um plano maior, onde Deus existe, onde a sua centelha divina existe, onde o seu eu superior existe. E como que você acessa lá? Subindo. Imagina numa escadinha. Você tem que trabalhar o seu poder criativo de imaginar. Você fecha os seus olhos, se coloca em estado de presença, faz a sua meditação e se imagine chegando no nível da consciência, onde você sobe uma escadinha e
Incorpora o seu eu superior, sua centelha divina, porque você é a extensão dele, você é a extensão de Deus. E quando você chega lá, você se imagina vivendo o que você deseja viver, porque perceba, o desejo é só uma pontinha do iceberg. Se você deseja algo na sua vida, se você quer realmente alguma coisa na sua vida, isso já existe no plano superior. Isso já existe, não é loucura da sua cabeça. Não é loucura. Entende? Só que com esse olho do nosso corpo físico, a gente não consegue ver, a gente não consegue conceber isso. Para a gente conseguir trazer para a nossa realidade, a gente precisa se tornar uma nova pessoa e abrir a nossa mentalidade para conseguir acessar. Tem aqui, ó, até tem um exemplo, foi numa aula do Pablo Marçal que ele ensinou isso, eu achei interessante. O nosso olho, ele atravessa, aqui tem um córtex. E nesse córtex é onde se abre, expande a nossa visão para que a gente consiga trazer para o material. Então, primeiro a gente fecha esse olho aqui, que não interessa, porque o que é verdade não é com esse olho que a gente enxerga. O que a gente está pegando aqui, ó, esse livro, é só um produto do poder superior, da existência superior. Entendeu? Lá já existia isso aqui há muito tempo e demorou para trazer para a matéria. Entende? Então, quando você fecha esse olho e expande seu terceiro olho para entrar em contato com o seu poder divino, você consegue se ver como realmente você é. Ah, Ju, mas não consigo imaginar, não consigo fechar os olhos e pensar. Me desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Não consigo. A não ser que você tenha algum problema cognitivo, realmente constatado, aí você tudo bem. Pode ser que você tenha algum problema de saúde. Mas fora isso, me desculpa, eu não consigo acreditar que você não consiga usar o seu poder de imaginar. É o nosso poder mais poderoso, vamos dizer assim, a imaginação. Já dizia o Napoleão Hill naquele livro que eu amo, é o meu livro preferido, Pense e Enriqueça. A imaginação é o seu maior poder. Porque lembra, tudo, o universo é mente. O nosso mundo é mental. Então, quando você usa a seu favor, as coisas acontecem. Pensa num exemplo. Se eu falar para você agora, se você tem filho, se você tem filha, pensa no aniversário de 1 ano do seu filho. Como é que foi? Quais pessoas foram, qual era a decoração, quais os docinhos tinham? Você vai lembrar, você vai fazer uma ponte. Não preciso nem pedir para você fechar o olho, na hora vem a imagem na sua cabeça. Na hora. Ah, foi assim, foi assado, tinha aquele docinho, teve esse episódio, foi assim o parabéns. Você vai conseguir imaginar. Se eu falar pra você agora, imagina uma maçã bem vermelhinha. Bem vermelhinha. Você consegue sentir o cheiro da maçã? Você consegue sentir o gosto? Ó, consigo até salivar a minha boca. Entende? Isso é produto da nossa mente. A nossa mente, ela trabalha com imagens, com cenas. E é isso que você tem que aprender a trabalhar a seu favor. Quando você deseja algo para sua vida, você tem que focar no que você deseja, no que você quer, com imagens. Por exemplo, quando eu quis morar nessa casa que eu tô hoje, eu queria me mudar. E eu vim ver a casa, né? Conversei com a corretora, que era minha cliente, inclusive. Eu vim ver a casa e estava disponível, eu queria alugar essa casa. Aí vim visitar a casa, olhei a casa, falei, nossa, legal, é uma casa que me atende, eu quero muito um lugar que eu gostaria, próximo da minha mãe, próximo da escola das crianças. E eu vim visitar a casa. Entrei, vi, falei, nossa, bacana. Entrei em todos os cômodos, fui embora. Aí, beleza, passou um tempo, não sei o que, ela falou assim, Ju, mas tinha um casal na sua frente, mas você foi visitar, mas eles já estavam com um processo para alugar a casa. Eu falei, que pena, queria tanto a casa, entrava dentro do meu orçamento, puxa vida, tá bom. E ela deu andamento no processo do outro casal. Gente, sem brincadeira, eu me imaginava, na hora de eu dormir, eu já ensinei esse exercício aqui, tem lá no meu feed. Na hora de eu dormir, eu deitava na minha cama, quando eu estava quase pegando no sono, naquele estado que você não tá nem dormindo nem acordado, você tá quase lá,
eu ficava me imaginando na casa, me imaginando na cozinha, me imaginando brincando com os meus filhos, me imaginando vivendo com a minha família aqui, jantando na mesa, né, tomando café com a minha família. Eu me imaginava vivendo nessa casa. Todo santo dia eu fiz esse exercício, durante umas 3 semanas, mais ou menos. E soltei, passou, eu falei assim, deixa pra lá, soltei. Eu gerava sentimento na minha visualização, sem nunca ter morado na casa. Eu vim visitar ela uma vez, pra sentir a energia, sabe, pra tocar a casa de perto. Passou 3 meses, a minha conhecida corretora mandou uma mensagem pra mim. E nisso eu já tava procurando outras casas, tinha visto outras casas, mas eu queria essa, que era onde eu gostaria de morar. Ela mandou mensagem, Ju, você ainda tá procurando casa? Eu falei, tô. Por quê? Eu falei assim, você acredita que deu um problema no processo daquele casal, ele desistiu? Eu falei, não tô acreditando. Eu falei, não tô acreditando. Daí na hora caiu que nem uma ficha pra mim. Realmente funciona. Realmente funciona. E daí eu dei andamento no meu processo e eu vim morar nessa casa. E eu moro nela até hoje. Óbvio que eu estou já criando muitas outras coisas na minha cabeça. Em breve vocês vão ver. Porque é um processo de criação. Porque você pensa, você alimenta esse pensamento. Você nutre um sentimento de que já é seu, que já existe isso na sua vida. E daí, por mágica, se materializa. Você traz para sua realidade. Então, é assim que funciona, tá? Então, a segunda lei da prosperidade é a lei da correspondência, tá bom? Vamos para a terceira lei, que eu acabei de falar um pouquinho dela, entrei até sem querer, é a lei da vibração. Anotem aí, lei da vibração. Gente, essa é uma das leis, assim, uma das mais importantes que você tem que entender, tá? Se o universo é mental, a vibração, ela vai servir como condutor da sua realidade, vamos dizer assim, tá? Vou até ler um pedacinho aqui, ó. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tá? Todo pensamento, ele é vibração. Então você tem, deixa eu só tomar uma aguinha, você tem que entender isso. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô muito rápida, que eu me besto a falar, não paro mais. Estão entendendo? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar, tem um pontinho de interrogação. Eu vi que tem pessoas clicando na câmera, mas, gente, eu não vou abrir para vocês, porque senão eu perco o foco da conversa aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser interagir, você pode colocar aqui, que depois que eu terminar, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Então, vamos lá, para a terceira lei da prosperidade, que é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tá? Foi o que eu falei, gente. Existe uma força maior que a gente não consegue ver, que é a escala de vibração. Como eu disse do exemplo do Wi-Fi. O Wi-Fi, ele anda, se move através das vibrações, do campo de vibração de energia. Porque tudo é energia, nada tá parado, gente. Se você pegar um microscópio e colocar, por exemplo, eu tenho uma caneta aqui. Você olha aqui assim, é matéria, né? É uma caneta, ela é densa, ela é dura. Mas se você pegar um microscópio e colocar aqui, você vai ver que tem muitas partículas, muitos átomos se movendo. Isso aqui não está parado. Isso aqui se move. Isso aqui se move. O livro se move. Tudo se move. Nada está parado. Tudo é energia. Tudo se move. Só que tem partículas que são mais compiladas, mais densas, que a gente consegue ver a olho nu, como os objetos, né, como as pessoas. Mas tem partículas que elas são muito diluídas, vamos dizer assim, muito rápidas, e que a gente não consegue ver, tá? Então você tem que entender que tudo é energia. Se tudo é energia, a gente tem que trabalhar o quê? O nosso sistema energético, as nossas glândulas, né? Tem pessoas que chamam de chakras, né? As nossas glândulas que produzem essa energia. E quando a gente alinha e entende isso,
a gente consegue atrair para nossa vida com mais facilidade o que a gente deseja, tá? Quer ver um exemplo? Quando as pessoas falam assim, eu sou sensitiva. Quando você chega num ambiente, você tá com aquela energia pra cima, você tá feliz, você tá alegre, você tá lá em cima. E você chega num ambiente, tem aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que já tá de cara fechada, aquela pessoa pesada. Você fala, nossa, que ambiente pesado. Credo, aquela pessoa sugou minha energia. É ou não é? Você consegue perceber, porque o nível de vibração, você tá aqui, a pessoa tá aqui, não bate. Você consegue ver que essa pessoa tá diferente de você, porque você sente a vibração energética dela, entende? Então, em pequenos detalhes, em pequenas coisinhas, você consegue fazer uma ponte com o que eu tô te falando, nas coisas no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, eu até tava conversando com uma colaboradora minha lá no espaço. Ela tava falando de uma planta dela, que ela tem uma orquídea lá, que não dá flor, que não sei o que ela faz tudo pra plantinha dela e a plantinha dela não produz flor. Orquídea é uma planta mais chatinha, vamos dizer assim, né? Pra você cuidar. E eu falei assim, conversa com a planta. Fala com ela, conversa com ela, troca energia com ela. Ela riu. Falei, mas eu nunca vou conversar com a planta. Meu marido vai falar que eu sou doida. Gente, a planta, ela ouve. A planta é um ser vivo. Ela tem energia, ela emana energia. Se você novamente pegar... Tem até alguns vídeos aqui, né? Na Rede Vizinha também, que colocam aquela filmagem contínua e vê as plantas se movendo ao nascer do sol, ao cair da noite. Ela abre, ela fecha. Ela se movimenta porque é um ser vivo. Ela tem energia. Entende? Então, se você conversar com a sua plantinha, ela vai ficar feliz. Ou ao mesmo tempo, se você não der bola pra ela, ou falar assim, nossa, essa planta é horrorosa. Ai, credo, que planta feia, que mato feio. Ela vai morrer. Existe um teste até, procura no Google pra você ver, que 2 vasos, as 2 plantas iguais. A pessoa fez o teste de fazer elogios pra ela. Ai, você tá tão linda, você tá maravilhosa, ai, eu te amo, não sei o quê. Só elogios. E a outra só desprezou, só fez, só xingou, só falou mal. Essa planta aqui, ela definhou, ela secou, enquanto essa floresceu, deu mais flores, ficou mais viva. Então funciona assim a lei, essa lei da prosperidade, o princípio da vibração. Tudo vibra, nada está parado. Então quando você entende que tudo tá ligado, gente. Imagina uma teia. Pensa na conexão neural. Já viu a imagem do cérebro de conexão neural? São vários pontinhos e vários fiozinhos interligados. Na nossa vida, no nosso universo, no nosso planeta, tudo é assim. Tudo está conectado com uma teinha assim, ó, invisível. É uma teia energética e que a gente consegue captar a energia, certo? A toda hora a gente está emanando energia e está captando. Parece um balanço do mar. A todo momento você capta energia e emana energia. A todo momento. Tem pessoas que estão mais precisadas, onde elas são meio vampiras, começam a captar a nossa energia, e tem pessoas que produzem tanta energia que servem como condutor para essas pessoas que não têm tanta. É o caso de quando você chega num ambiente e você sente, nossa, aquela pessoa tá pesada, nossa, saí mal, fiquei pesada. É porque aquela pessoa sugou essa energia porque ela tava lá embaixo. E você chegou tão grande, com a energia tão lá em cima, que essa pessoa foi lá e sugou um pouco da sua energia e você se sentiu um pouco mais densa ali, porque ela captou um pouco da sua energia. Só que quando a pessoa puxa a sua energia e não dá em troca nada, aonde a gente fica, nossa, que estranha, entendeu? Quando você entende, você consegue ter alguns exercícios, algumas práticas para você conseguir bloquear, para as pessoas não fazerem vampirismo com você, tá? Então esse é o princípio da vibração, que é a terceira lei da prosperidade, tá, gente? Vamos lá. Quinta lei, anotem aí. A quinta lei da prosperidade é a lei da polaridade. Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês. A lei da polaridade.
Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante. E dessemelhantes são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Por exemplo, a lei da polaridade, ela diz que tudo tem dois lados, né? Tipo, dia e noite, luz e sombra, né? Quente e frio, tá? Então, quando você entende isso, não quer dizer que você por exemplo, triste e feliz. O que ele quer dizer aqui? Que quando você entende isso e tá tendendo para o lado negativo, você consegue transmutar isso. Por exemplo, a escuridão, ela não é escuridão, ela é só ausência de luz. Entendeu? Então a luz, ela não é luz, ela é a ausência da escuridão. Então quando você entende isso, você consegue mudar qualquer coisa na sua vida. Porque, gente, todas as leis que eu estou explicando aqui para vocês, elas se aplicam na nossa vida em 100% dos casos. Não existe exceção. Essas leis, elas operam a nossa vida em todas as áreas. E quando você aprende a fundo e entende isso aqui, você faz um start e você muda a maneira de você ver o mundo e a sua vida se transforma. Porque foi assim que aconteceu na minha vida, foi assim que aconteceu na vida de várias pessoas que eu me inspiro, de vários grandes líderes e pessoas de sucesso do mundo. Entende? Então tudo que eu estou explicando para você aqui, se você levar ao pé da letra, em consideração e buscar estudar, você vai ter grandes evoluções na sua vida, tá? Inclusive um desses princípios não, embasado, né, na obra do Caibalion, no Despertar da Consciência, na obra do Napoleão Hill, que é um autor que eu sou apaixonada, é que eu criei o meu curso Mude Sua Vida, que em breve vai abrir vagas, tá? Quando eu entendi tudo isso e como a gente se aplica isso na nossa vida, eu falo, gente, isso é uma mina de ouro, é um pote de ouro que, assim, é sem fim. Quando eu entendi que a nossa mente cria a nossa realidade, eu entendi e falei assim, mesmo que eu teste isso e dê errado, eu produzo de novo, porque eu sei como produzir. Entende? Então, assim, a lei da polaridade, ela quer dizer isso, que quando você tá com pensamento negativo, quando você tá triste, quando você tá desanimado, tá desacreditado, você tem o poder de mudar esse sentimento, de transmutar. A palavra transmutar, uma vez me perguntaram, a palavra transmutar é mudar de um estado para o outro. Você tem esse poder. Como? Mudando os pensamentos que entram na sua mente, tendo o poder na sua mão, que você tem. Só que a maioria das pessoas não querem ter esforço de mudar, de alimentar pensamentos positivos. Entende? Então, quando você aplica a lei da polaridade na sua vida, que é a quarta lei da prosperidade, você consegue passear de um estado para o outro, tanto de emoções quanto de realidades. Porque é uma lei que se aplica a tudo, gente, a tudo. As leis da natureza, elas não são leis, assim, criadas ao acaso, que não se aplicam a 100% das coisas. Se você pegar realmente e se inspirar na natureza, né, você começa a fazer algumas pontes para a nossa vida. A natureza, ela não fica com medo, vibrando na escassez. Pensa numa árvore. A árvore, você plantou uma semente. Vamos pensar que o pensamento é uma semente, tá? Você plantou a semente, cuidou, né, regou. Essa semente começou a criar raízes primeiro. Pensa que a semente é o pensamento. As raízes é o alimento, é você pensar. Vai criando raiz aquilo. Vai alimentando o seu subconsciente. Quando essa árvore sai, aquela plantinha sai e vai crescendo, ela vai crescer e vai começar a dar fruto. Quando você
ela dá fruto, esse fruto alguém vai colher e ela vai ficar sem o fruto. Mas não quer dizer que ela não vai produzir novos frutos. Quanto mais colherem os frutos, mais frutos ela vai dar. A natureza, ela não vibra na escassez, ela vibra na abundância, porque ela sabe que tudo se cria, tudo já está criado. Nada falta, tudo é acrescentado. Então uma árvore, ela não vai ficar chorando porque alguém pegou o fruto dela, ela vai produzir mais. Compreende? Quando você entender isso e utilizar isso na sua vida, você nunca mais vai ter pensamento de escassez. Nunca mais você vai pagar um boleto pensando, ai, que droga, eu tenho que pagar esse boleto, vou ficar sem dinheiro. Você nunca mais. Você vai pagar com alegria, vai pagar com felicidade, porque você sabe que da fonte vai vir mais. Entendeu? O dinheiro, gente, o dinheiro é uma energia, o dinheiro tem que girar, o dinheiro não pode ficar parado. E quando você paga um boleto, você está emanando um boleto. Presta atenção, quando você paga um boleto com um sentimento de gratidão, sentimento de felicidade por estar pagando aquilo, o universo entende que você está aberto para receber mais. E não que você, ai, não quero dar, mas tem que dar, mas tem que pagar, então tá bom, toma. Gente, eu apliquei isso, assim, com propriedade na minha vida antes de trazer isso aqui para vocês. Porque eu sempre fui uma pessoa com pensamento de escassez. Sempre fui uma pessoa que atrasava a conta. Sempre atrasei conta com medo de faltar dinheiro. Eu nunca pagava as minhas contas em dia porque eu tinha medo. Ai, vou pagar, mas vai que eu use esse dinheiro e eu preciso para alguma coisa. Então eu não vou pagar, vou segurar um pouquinho. Gente, que pensamento de escassez mais idiota que eu tinha. Mais besta. Pensar e vibrar na escassez é a pior coisa que você faz para sua vida, porque você vai atrair mais do mesmo, mais escassez, menos dinheiro, menos prosperidade, menos felicidade. Entende? Então, a partir de agora, faça esse exercício. A partir de agora, tudo que você pagar, todos os boletos, todas as suas contas, você pague com gratidão. Nossa, muito obrigado, meu Deus, por estar pagando essa conta. Estou muito feliz e realizada por estar pagando essa conta. Você vai ter mais prosperidade. O universo vai gerar mais fontes de renda para você, vai gerar mais dinheiro na sua vida. Entende? É assim que funciona. Você pode achar, Juliana é louca, tá falando balela. Tudo bem. Para quem precisa ouvir isso e vai entender, vai ressoar. Não precisa concordar comigo. A pessoa certa que precisa me ouvir, que está alinhada na mesma vibração, ela vai me ouvir e vai fazer sentido. A pessoa que não está alinhada comigo na vibração, ela não vai achar que eu tô falando coisas verdadeiras. Ela vai achar que eu tô falando mentira e tá tudo bem. Que cada um tá num grau de vibração, tá num grau de conhecimento. É assim que funciona a vida. Eu tô aqui para trazer conhecimento para você, para te ajudar a expandir, a evoluir. Assim como já me ajudaram, meus mentores já me ajudaram. É a minha missão trazer esses conhecimentos para vocês. Tá? Até me perdi no que eu tava falando. Então, a quarta lei da prosperidade é a polaridade. Então, tudo tem dois polos. E quando você tá vibrando num polo da escassez, você consegue mudar pro polo da prosperidade, pro polo da abundância, tá? Quando você entende isso, você não fica mais com aquele pensamento de que você não tem, que você não pode. Por mais que seu momento de vida seja desafiador, uma coisa que eu tirei, gente, do meu vocabulário, toda vez que eu vou falar essa palavra, como eu decretei pro meu cérebro que eu não ia mais falar essa palavra na minha vida, toda vez, é engraçado isso, toda vez que eu falo essa palavra, vem um sinalzinho de alerta aqui, não fala isso. E eu não consigo falar, é engraçado. Eu nunca mais falo que alguma coisa é difícil. Eu tirei a palavra difícil do meu vocabulário. Eu coloco a palavra desafiador, porque quando é um desafio, você tende a superar desafios. Agora, quando é difícil, é uma coisa que te puxa para baixo, que é uma coisa impossível. E não tem nada impossível nessa vida, gente. Nada. Nada impossível. Tem até aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, você é o seu único limitador. Ninguém pode te limitar.
Ninguém pode falar pra você, você não pode, você não consegue. Não, ninguém. Só você. Se você se olhar no espelho hoje e olhar dentro dos seus olhos, que dificilmente você para e fica olhando dentro do seu olho assim, ó. Olha dentro do seu olho e fala assim pra você: eu posso fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu sou tal coisa. Positivo, tá, gente? Não negativo, né? Não adianta você olhar no espelho e falar assim: nossa, você tá horrorosa, hein, minha filha? Tá gorda, hein? Nossa senhora, não para de comer. Não adianta nada, entende? Você tem que falar afirmações positivas. A palavra, ela tem poder. Eu coloquei isso ontem num post. Ela tem poder. Quando você profetiza, você manifesta em palavras, é 2 vezes poderoso, mais do que o pensamento. Porque você está confirmando o que está dentro da sua mente. Então, você tome cuidado com as suas palavras. A palavra tem poder. Existe uma passagem na Bíblia até poderosa que fala assim que Deus foi lá e falou. E cria-se as águas, cria-se a terra, cria a árvore, cria não sei o quê. Entende? O poder está na emanação das palavras. Deus pensou e falou. E cria-se a luz, e cria-se a sombra. E como nós somos extensão de Deus, nós temos esse poder também. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Sabe? Quando eu entendi isso, nada mais ficou igual na minha cabeça. Começou a borbulhar. Eu fui em busca de mais e mais e mais conhecimento em relação a isso. Eu queria entender como tudo isso realmente funcionava. E eu entendi. Não paro de estudar. Eu reestudo, estudo. Porque toda vez, eu não sei se vocês têm costume de ler, né? Eu aprendi a ler quando eu fiz um processo de coaching há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, que eu li meu primeiro livro. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo Napoleão Hill. Que eu li o meu primeiro livro. Eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. Começava e parava. Não terminava nada que eu fazia. Nada. E eu li meu primeiro livro em menos de uma semana. Eu fiquei tão fascinada pela história. Foi Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Aquele livro virou a minha mente de ponta cabeça. E a partir daí eu comecei a buscar mais e mais e mais conhecimento. Porque conhecimento transforma a nossa vida. Conhecimento te dá poder. Conhecimento tira o seu medo, tira as suas angústias, a sua ansiedade. Porque você sabe qual é o caminho que você tem que seguir. Porque o medo é falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento de algo, você sente medo, sente insegurança, né? E agora, quando você compreende como faz, como é, esse medo some, essa segurança some e você toma as rédeas da sua vida. Certo? Então, vamos lá. A quinta lei da prosperidade é a lei do ritmo, tá? Vou ler aqui um pedacinho no que o Kai Byron fala sobre o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita, à medida do movimento à esquerda. Ritmo é a compensação. A lei do ritmo, gente, ela diz que tudo que a gente fizer com determinada força vai voltar pra gente igualmente, tá? Igualmente. Pensa num pêndulo. Se você joga o pêndulo com uma certa força, ele vai voltar pra você com a mesma força empregada. Então, quando a gente age na nossa vida com determinada garra, com determinada intenção, é igual plantar e semear, né? Se você plantou raiva, vai vir mais raiva pra você. Se você plantou amor, vai vir mais amor pra você, tá? Tipo, é a lei da semeadura, vamos dizer assim, tá? Então, assim, existe... Deixa eu pensar numa coisa melhor pra explicar pra vocês. Existe uma compensação. Tudo que você lança com energia pro universo vai voltar pra você da mesma forma. Então, quando você pensa negativo, pensa que,
eu sou pobre, né? Penso, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, fulano tem, eu não tenho, fulano tem, eu não tenho. O universo, ele vai trazer para você aquilo em maior potência, porque é isso que você está emanando. Quanto mais você der da sua energia, do seu conhecimento, mais você vai receber. O que eu estou fazendo aqui é um exemplo batata disso, da lei do ritmo. Eu estou oferecendo aqui para vocês o quê? A minha energia, o meu conhecimento, né? Eu estou dando o meu tempo aqui para vocês, sem esperar nada em troca. E eu não quero nada em troca de vocês, porque eu sei que tudo que eu der em abundância, o universo vai trazer de volta para mim em abundância. Quando eu crio um curso, como eu criei, né, o Mude Sua Vida, eu entrego mais do que as outras pessoas, eu entrego mais conhecimento, eu busco o que o mercado está fazendo em relação à minha área, eu busco o que eles estão fazendo, eu estudo, eu faço, eu quero entregar mais do que as outras pessoas. Eu não estou entregando somente para você, consumidor final. Eu estou entregando, emanando para o universo que, olha, eu tenho tanto em abundância que eu vou transbordar o meu ser, porque eu sei que isso vai vir transbordado para mim também. Quando você entende isso, você para de ser aquela pessoa mesquinha. Para de ser aquela pessoa que só faz o que é pedido. Entendeu? Por exemplo, no seu trabalho, você é aquele funcionário meia boca, aquele funcionário medíocre, que só faz aquilo que está na sua cartilha. Não faz mais nada além. Você não supera os seus limites. Só que daí você quer ganhar mais. Você quer ser reconhecido. Você quer isso, você quer aquilo. Só que você não faz nada para isso. Você fica limitado em fazer só aquilo que está dentro do seu quadrado. Daí você quer um retorno maior. Você não vai ter. Você vai ter o retorno conforme o que você der. A sua energia. Tá? Então, assim, no seu trabalho, eu tô dando um exemplo do trabalho que fica mais palpável para você entender. Faça mais do que é pedido, tá? Fica um pouco depois do horário, né? Tem empresas que não deixam por conta de leis trabalhistas, mas faça mais do que a sua obrigação. Não pensando, vou fazer mais porque daí ele vai me ver, ele vai me reconhecer. Não faça buscando algo em troca. Faça com gratidão. Faça porque isso está dentro do seu ser. Eu posso transbordar. Eu não estou perdendo nada, você vai só estar ganhando. A partir do momento que você transborda o seu ser, se eu posso ficar 2 horinhas a mais, 1 horinha a mais, se eu posso, meu colega tá ocupado, mas não é o meu dever fazer aquela função naquele momento, eu vou fazer, ele tá ocupado, eu tô parado, eu posso fazer. Entendeu? Você está transbordando a sua pessoa, a sua energia, com gratidão, com felicidade. Porque isso vai vir para você da mesma maneira, igual. A força e a energia que você emprega nas coisas que você faz vai voltar igualmente para você. Igualmente. Se você dá pouco, você vai receber pouco. Se você dá muito, você vai receber muito. Pode ser que, Gil, mas eu faço tudo e eu não sou reconhecida. Será mesmo que você está fazendo com gratidão ou você está fazendo porque, vou fazer, né? Porque se eu não fizer, eu não vou ser reconhecida. Pensa na energia, a lei da vibração. Se a sua vibração, seu sentimento, não está alinhado com o seu pensamento, a ação vai estar totalmente fora do resultado que você quer. Alinha pensamento, emoção, ação para você obter na sua mão o resultado que você deseja. Não adianta nada você fazer com ódio, fazer com raiva, com ranço. Porque não vai funcionar, não vai fluir. A pessoa nem vai olhar para o que você está fazendo. Agora faz com gratidão para você ver, com gratidão de verdade. Faz pelo outro sem esperar nada em troca. Simplesmente faz, com amor, transbordando o que tem dentro de você. Porque pensa, todo mundo, eu, vocês aí do outro lado, todo mundo, até aquela pessoa morador de rua, todo mundo tem algo para oferecer de bom. Todo mundo. Só que às vezes as pessoas, elas estão tão com a mente fechada, tão assim, tão no túnel,
Eu fico até emocionada. Estão no túnel que não conseguem ter essa visão 360. De que elas podem mais. Que podem acender mais, iluminar mais. Entende? Então a lei do ritmo, né? A quinta lei da prosperidade é a lei do ritmo. Funciona dessa forma. Quanto mais você der, mais você vai receber. Certo? Então vamos lá. A próxima lei é a sexta lei. Essa eu adoro, gente. Eu já falo várias vezes aqui pra vocês. É a lei da causa e efeito. Eu acho que eu falo mais dela aqui no meu Instagram. Eu vou ler aqui pra vocês. Princípio da causa e efeito. A quinta lei da prosperidade. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos da causalidade, mas nada escapa à lei. O que ele está falando aqui? Está falando que, o que eu já disse, todas essas leis são aplicadas em 100% dos casos. Se não está operando como está aqui, é uma crença da sua cabeça. Tá? Porque ela se aplica em tudo no nosso mundo, tudo, na natureza, na nossa vida, nos objetos, em tudo, gente, em tudo, tá? Então, a prosperidade, ela é um efeito, tá? A prosperidade, anota aí, a prosperidade é um efeito. Tá, Ju, entendi. A prosperidade é um efeito. E o que causa a prosperidade? Quer ver um exemplo? Tem um exemplo de um bordado. Pensa num bordado. Aquele bordado que as nossas antepassadas, nossas vós, né? Bisavós, tinha aquele ciclo de tecido e bordava. Quando você olhava na parte de trás do bordado, tinha aquelas linhas... Ó, o cachorro vai latir de novo. Tinha aquelas linhas... todas emaranhadas, todas misturadas, e você não conseguia entender nada que estava acontecendo ali naquele bordado. Aquelas linhas todas bramadas, assim, aquela bagunça, aquele caos, certo? Mas quando você vira, aí deu forma. A linha vermelha deu a florzinha, a linha azul deu a folhinha da flor, e fica aquele desenho lindo. Então pega esse exemplo. A nossa vida aqui, no plano superior, na vida física, a gente só consegue enxergar pelo lado de trás do bordado, naquele emaranhado, naquele caos. A gente não consegue enxergar do outro lado, com esse olho aqui, ó, terreno. No plano superior, que é o plano da consciência, do nosso eu superior, da nossa centelha divina, ele só enxerga do lado do desenho pronto. Do lado que tudo é criado, tudo acontece. Então, quando você entende esses princípios, você vai entender que mesmo que esteja um caos, que esteja um emaranhado, você sabe que já existe um desenho pronto no outro plano. E para você trazer esse desenho pronto para a sua vida, como a sua manifestação, como o seu desejo, você precisa de uma causa para gerar um efeito. Eu até dei um exemplo esses dias de... Se você quer ser magra, é um efeito, né? Se você quer ser magra, né? Quer ser uma pessoa magra. Qual é a causa que você precisa fazer para se tornar uma pessoa magra, para ter o efeito de uma pessoa magra? Aí você precisa fazer exercício físico, você precisa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, você precisa dormir bem, você precisa isso, precisa aquilo. Tem várias causalidades para gerar o efeito magra. E na nossa vida é assim. É assim que funciona. Para eu obter uma árvore de limão, para eu obter uma árvore de limão, eu preciso de uma semente da árvore de limão, vou plantar essa semente, regar essa semente, cuidar, esperar o tempo necessário, cuidar para essa árvore nascer, cuidar, para aí ela dar o efeito que eu quero, que é o limão.
Só que a maioria de nós não tem a paciência, não tem o conhecimento e a sabedoria para cultivar essa semente, cuidar das causas da semente, cuidar para que gere o efeito que a gente deseja. As pessoas querem dormir, acordar com o efeito na mão. Não é assim, não vai funcionar. E daí é onde a pessoa fala assim, não acredito em lei da atração, não acredito no poder da mente, eu não acredito em nada disso, porque eu já tentei e não acontece nada. Você está produzindo a causa para você ter o efeito que você deseja? Perceba, Deus age na nossa vida com e através da gente. Ele não vai fazer uma mágica. Deus, eu quero isso, tá aqui, tá para você. Ele não vai fazer isso. Ele vai te dar uma semente para você plantar, para você regar, para você cuidar e daí para te nascer o fruto que você deseja. Só que Deus dá... É incrível isso, obrigada. Muitas sementes a todo momento pra gente. Só que a gente faz o quê? A gente joga fora. Pensa, os pensamentos, as ideias, os insights são as sementes de Deus pra gente. E você faz o quê? Você joga fora. E você alimenta o quê? Os pensamentos negativos, as sementes podres, as sementes que não são de Deus. Eu, literalmente, gente, não assisto. Meu marido às vezes até briga comigo. Eu não assisto noticiário de manhã. Eu não assisto jornal. Raramente. Se eu vejo uma notícia na internet, eu escolho o que eu alimento, que eu nutro a minha mente. Eu escolho. Porque você pode prestar atenção. As notícias, o jornal, só traz notícia ruim. Só traz tragédia. Você não quer saber do mundo? Precisa saber o que está acontecendo no mundo? Precisa, eu sei o que está acontecendo no mundo. Só que eu escolho o que eu quero saber. Tem coisas que eu não preciso saber. Para baixar minha energia, eu vou fazer o quê? Por exemplo, esses dias todo mundo falava do submarino lá. Do cara que morreu no submarino, das pessoas. Do Titanic. Todo mundo só falava disso. Nas redes sociais, na internet, na televisão. Todo mundo só falava disso. E sofreu, tive debate falando que o cara era burro, gastou dinheiro à toa porque não tinha com o que gastar e não sei o que. Todo mundo ficou vibrando nessa mesma energia. Mas vai mudar a vida de alguém isso, gente? Vai trazer o que de bom pra sua vida? Ficar falando disso, alimentando disso. Compreende? Consegue compreender? A gente gasta o nosso poder de pensar. Porque pensa, você, eu, seres humanos, somos o único ser na Terra com a capacidade de pensar, de usar a nossa mente para criar coisas. Com o nosso poder de pensar. Eu vou usar o meu tempo e o meu poder de pensar com fatalidades, com problemas que já aconteceram. Isso não vai mudar nada na minha vida. Eu vou usar o meu tempo e o meu poder de pensar para adquirir conhecimento, para onde eu quero chegar, para aprender uma nova função, para me expandir, para eu evoluir, não para eu ficar fofocando do cara lá que perdeu milhões, porque a tragédia, não sei quem morreu, não sei quantos foi assaltado, entende? Isso só vai trazer coisa ruim para sua vida, uma energia ruim, que daí você vai vibrar no medo, na escassez. Quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, de me conhecer profundamente, eu tirei isso da minha vida. E se você quer iniciar um processo como esse e aprender a evoluir para ter as rédeas da sua vida e poder mudar realmente a sua realidade, o rumo que a sua vida tá tomando, eu aconselho você a parar de fazer isso também. A de ficar alimentando os seus pensamentos com poluição. Porque isso é lixo para sua mente. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não para cima, para baixo talvez. Entende? Então, assim, a lei da causa e efeito, ela é muito precisa. Para você chegar no cenário que você deseja, você precisa produzir a causa para que você consiga o efeito desejado. E como você produz essas causas? Se você não é a pessoa capaz de produzir as causas para ter o efeito que você deseja, para conquistar o que realmente você deseja, você precisa fazer o quê? Chorar?
Esperar cair do céu? Esperar o outro fazer por você? Não. Você precisa se tornar uma nova pessoa. E como você faz isso? Adquirindo conhecimento, adquirindo direcionamento, expandindo a sua mentalidade, o seu nível de conhecimento para você aplicar na sua vida. Mas conhecimento que realmente te leve para onde você deseja ir. Por exemplo, eu era da área da beleza, né? Eu sempre trabalhei voltado para técnicas de unha. Para quem não me conhece, eu tenho um salão de beleza aqui na minha cidade. Eu sou expert em alongamento acrílico. Eu me especializei nessa área, né? Já dei cursos, mentoria para as meninas voltados para essa área. Só que de 3 anos para cá, eu me apaixonei tanto pelo autoconhecimento, por me desenvolver. E eu vi a importância disso e as diferenças que fez na minha vida, que eu não que eu abandonei a beleza, mas o meu foco isso agora, é as leis universais, é o autoconhecimento, é o desenvolvimento humano, porque a vida acontece através da gente. E quando eu me desenvolvo, eu posso ir para qualquer área que eu vou ter sucesso. Eu posso fazer qualquer coisa que eu vou prosperar, porque eu sei como funciona. Eu sei qual caminho eu vou utilizar. Entende? Então, assim, hoje eu não tem lógica eu buscar conhecimento, por exemplo, fazer um curso de mecânica de carro. Isso não vai me levar para onde eu desejo. Entende? Se você trabalha com mecânica de carro, se você trabalha com isso, ok, é um bom investimento para você adquirir conhecimento na área que você atua, né? Mas não é um investimento burro, que não vai me levar onde eu desejo, entende? Então, assim, a gente precisa saber como também investir na gente mesmo, porque entenda, sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum, você continua no mesmo lugar. Para você ter uma nova coisa na sua vida, uma nova causa, um novo efeito, alcançar o que realmente você deseja, você precisa se tornar a pessoa capaz de fazer isso, de conceber isso. E para isso, você tem que adquirir conhecimento, expandir sua consciência, expandir sua mentalidade, para conseguir acessar novas sementes que Deus tem para você. Porque do jeito que você está hoje, fazendo o mesmo que você faz hoje, você não vai chegar a lugares diferentes, fazendo mais do mesmo. Eu tenho que seguir outro caminho para ter um resultado diferente. É igual um GPS. Se você anda com o GPS sem um destino, ele não vai te levar a lugar nenhum. Porque você não sabe onde você quer chegar. Daí qualquer caminho serve. Igual a Alice, né? Eu falei no começo da aula. Certo? Vamos lá pro último, finalmente. A 7ª lei da prosperidade, gente, é a lei do gênero, tá? A lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O que ele quis dizer aqui, gente? Todos nós, eu, você, independente se é homem ou mulher, todos nós temos a semente feminina e a semente masculina. Pra gente nascer, teve que ter um pai, teve que ter uma mãe. O pai coloca a sementinha, a mãe gera essa semente e transforma no ser humano, né? Então, assim, todos nós temos yin yang, né? Feminino e masculino dentro da gente. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender como a nossa mente funciona. A nossa mente, ela é subdividida, ela é dividida. Ai, meu nariz tá coçando, gente. A nossa mente, ela é dividida em 2, tá? Pensa assim, nossa mente é dividida em 2. A mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é o lado masculino, tá, gente? É o lado que dá a semente, tá? A mente consciente é ela que dá a semente, ela que produz, ela que dá a semente, é que ela inicia uma ideia. E a mente subconsciente é a mente feminina, que acolhe, que semeia, que cria. Então, quando você entende isso, você faz uma relação para a sua vida. Eu fiz, pelo menos. De caramba, quais são as sementes que eu estou plantando
na minha mente consciente, para o meu subconsciente semear, cuidar e criar. Porque a mente subconsciente, gente, ela não entende se é certo, se é errado, se existe, se não existe. Ela obedece a comandos. E quem comanda o nosso subconsciente? A nossa mente consciente. Tudo que você está consciente de ser, de pensar, de agir, vai mandar comandos para o subconsciente, que vai fazer as nossas células vibrarem para a gente atrair para a gente aquilo. Como eu faço para alimentar meu subconsciente com coisas boas? Tendo bons pensamentos, certo? Não pensando na escassez, não pensando no que não posso, não tenho. Pensa que, mesmo que você viva uma situação precária hoje, gente, eu sei que às vezes é desafiador, você está... Ó, o cachorro vai latir de novo, gente. Eu sei que é desafiador, às vezes você está passando por um momento difícil, né? Desafiador na sua vida, financeiro, tá cheio de dívida, com conta. Mas concorda comigo, se você só vibrar nisso, só ficar focando no problema, você não vai ver uma solução, porque você só consegue ocupar a sua mente, fecha. Nossa, eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro. E você não consegue abrir o leque para ver as possibilidades para você gerar mais dinheiro para pagar aquela conta. Tem até história, tem uma passagem na Bíblia de Daniel, que fala assim, que o Daniel foi jogado na cova dos leões, né? E chegou lá, ao invés dele ficar com medo, paralisado, e olhar pro leão e falar, meu Deus, agora eles vão me comer, agora eu vou morrer. Não, ele se virou de costas pros leões e olhou para cima, olhou para a luz de Deus. E o que aconteceu? Os leões ficaram paralisados, não fizeram nada e Daniel se salvou. Porque ele buscou a solução na sua consciência maior, na sua consciência criadora, no poder interior dele, no poder divino que existia dentro dele. Foi isso que salvou Daniel. Porque enquanto ele está focado no problema, enquanto ele está ali, ó, só olhando para baixo, ele não conseguia ver a luz da inspiração, uma semente nova, para criar uma nova solução. E assim funciona na nossa vida. Tá? E outra coisa importante que eu preciso falar é que, assim, como você é uma semente que tem dois lados, feminino e masculino, tem a semente do seu pai, né? A sua mãe, né? Te gerou, te produziu, você tem a semente dos dois, você tem a energia dos dois dentro de você. A importância da gente honrar pai e mãe é fundamental para nossa evolução, gente, fundamental. Eu não sei se você tem pai, se você tem mãe vivos, né? Ou se você fala com seus pais. Mas se tiver algum problema com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, eu sugiro que você tente resolver. Quebre esse bloqueio energético na sua vida. Porque quando a gente tem algum bloqueio, algum problema com o nosso pai, com a nossa mãe, algumas áreas da nossa vida não vai seguir em frente. Porque você fica arrastando correntes que estão te segurando de prosperar, de evoluir. Então, se você tem um problema com o seu pai ou com a sua mãe, resolva. O princípio na Bíblia já fala, honra pai e mãe. Porque só através deles você está aqui nessa terra. Você está aqui nessa vida. Então, quando você honra quem geriu a sua vida, quem deu a semente, quem te cuidou, quem nutriu você para você nascer, a sua vida faz assim, ó, abre para um leque de possibilidades. E atrás de você tem muitas gerações, com várias sementes, com várias. No seu DNA tem uma carga energética,
um conhecimento infinito de muitas gerações. Isso é tão lindo, eu até me emociono, porque eu tive a oportunidade de participar de uma vivência que me mostrou os meus ancestrais. Eu me via assim, embaixo de uma árvore, segurando na mão do meu pai e da minha mãe. Para quem não sabe, meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos de idade, mas eu tenho um bom relacionamento com eles. Por muito tempo eu tive bloqueada com meu pai, mas quando eu fiz esse desbloqueio, as coisas evoluíram na minha vida. As constelações familiares me ajudou muito nisso também. Quem se interessar, depois me manda um direct que eu indico a minha consteladora, que é uma pessoa de confiança extremamente, a Andréia. Ela é uma pessoa incrível, um ser de luz, uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu vi, eu estava segurando na mão do meu pai e da minha mãe, embaixo de uma árvore, e atrás deles tinha a mãe, a minha avó, meu avô, por parte de mãe, a avó e meu avô por parte de pai, meus bisavós, tataravós, e uma galera para trás, gente. Pensa em quantas pessoas tiveram que viver, tiveram que semear as suas sementes para você existir, para você estar aqui. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, que eu me emociono. Eu tenho vontade de chorar, de gratidão por cada uma dessas pessoas, dos meus ancestrais, das pessoas que passaram por essa existência, porque sem eles eu não estaria aqui, você não estaria aqui, entende? E isso é muito lindo. Então a gente tem que honrar pai e mãe, tem que honrar nossos avós, nossos ancestrais, porque cada um tem uma história. Não tô falando que você precisa seguir o caminho que eles seguiram. Não, cada um vem com uma missão nessa vida. Mas quando a gente honra quem nos colocou aqui, com um olhar de gratidão, com um olhar de bênçãos, eu agradeço, eu sou muito abençoada pela família que eu tenho, pelas pessoas que me rodeiam. As coisas mudam, a sua vibração muda e você tem um outro olhar. Lembra que eu falei, quando você enxerga a vida com gratidão, com amor e faz e tudo na sua vida você age com gratidão, é a lei do ritmo. A vida vai trazer mais daquilo para você. Mais em abundância, mais em felicidade, mais dinheiro. E é assim que funciona. Então, gente, é isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre as 7 leis da prosperidade. Nossa aula ficou longa até, né? Nossa, mãe. Nossa, ficou longa mesmo. Agora que eu vi a hora que é. Agradeço a todos que estiveram presentes. Eu sei que às vezes fica complicado permanecer, né? Mas a nossa aula é incrível. Eu vou tentar deixar gravado, não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas quero agradecer imensamente a todos vocês que tiveram um tempinho aqui comigo para ouvir os meus ensinamentos, que fizeram total diferença na minha vida. E eu espero que faça na de vocês também. E em breve eu vou lançar as vagas do meu novo curso, tá? Mude Sua Vida, que eu abordo inclusive as 7 leis da prosperidade, com base no estudo do Kybalion, no Despertar da Consciência, do Neville Goddard, e na obra Quem Pense Enriqueça, do Napoleão Hill, que é um ator que eu sou apaixonada. Então, o curso está baseado nessas 3 obras. O Mude Sua Vida é um bebê que está nascendo, mas tem muito conteúdo, tem um pote de ouro lá dentro, para você conseguir desenvolver a sua mentalidade, expandir a sua consciência e entender como as leis do universo funcionam e como você vai aplicar isso na sua vida para transformar de fato a sua realidade. Atrair mais dinheiro, atrair bons relacionamentos, atrair bons empregos, tudo que você quiser manifestar. Porque a lei se aplica em 100% dos casos. E quando você entende a lei profundamente, você entende o seu grande poder e consegue mudar de fato a sua vida. Aconteceu comigo, aconteceu com vários mentores meus e espero que aconteça com você. Então, se você
quer entrar na lista de espera, entra no meu link na bio e já garanta a sua vaga, porque vai ter desconto promocional de lançamento para quem estiver na lista. Então clica lá, já cai no grupo do WhatsApp da lista de espera e que em breve eu conto mais novidades para vocês. Gratidão, gente, muito obrigada e até a próxima.